1 Pedro capítulo 2, verso 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós, porém, sois raça eleita, verso 9, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, eu te agradeço pela palavra revelada, pelo Mestre, o Espírito Santo, que nos ensina a verdade. Conduza-nos ao ensino do verdadeiro Evangelho que transforma o nosso íntimo. Quero te agradecer nessa noite, Pai, por tudo que o Senhor iniciou a fazer. Eu prometo que te darei toda a glória. Toda a glória. E no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Essa semana eu estava conversando com um pastor amigo meu, e a vida pastoral de fato é muito parecida com o que o irmão disse. Às vezes você não pode abrir o coração para alguém, você sempre tem um amigo mais maduro, alguém que está na caminhada com você há muito tempo, e a gente acaba falando e conversando sobre coisas do que Deus quer fazer e está fazendo nos últimos dias. Depois que eu desliguei o telefone, eu fui para o quarto e passei alguns dias em oração. Existe uma preocupação constante no coração de um pastor, de um líder, com relação ao rebanho, de que sempre que você ensine algo, você tem a expectativa de que aquilo possa gerar frutos, de que as pessoas de fato assimilem o Evangelho e produzam o efeito do que ele diz. Caso contrário, se a gente ficar só imaginando e falando, tendo concepções de Deus, a gente não consegue ver o poder do Evangelho baseado em concepções. Eu preciso praticar, experimentar e de fato ver a realidade do que está escrito. Quando Pedro escreve a carta à igreja, ele está chamando os irmãos de pedras vivas. E uma pedra viva não é alguém que está morto, alguém que não pode gerar ou construir alguma coisa. Ele está focado no seu devido lugar, e existe uma razão pelo qual ele está ali. Ele é o sustento de um edifício. Se você não sabe, em Israel, quando uma pedra é encontrada no caminho ou em qualquer lugar, nas montanhas, ela é considerada uma pedra morta. Para uma pedra em Israel ser considerada uma pedra viva, ela tem que ser arrancada do seu lugar, lapidada e edificada em algum lugar. Então, quando leio o texto, eu consigo ver a cena de que Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Agora, existe uma coisa bem interessante para a gente considerar aqui. Quando se fala em edifício, você vai construir tijolos, blocos, são uniformes, mas pedras não. Você não consegue fazer uma construção de pedra muito organizada. Elas precisam ser lapidadas para que elas se encaixem e de fato se tornem um edifício e Deus faça morada nesse lugar. 1 Coríntios capítulo 3, 9, Paulo diz assim: de Deus nós somos cooperadores, edifício de Deus sois vós. Então, primeiro ele te planta como uma lavoura, mas depois você se torna um edifício, algo sólido, que vai de fato se tornar a morada do Deus vivo. E nesse edifício é exatamente o desejo de Deus que ele venha habitar nesse lugar. E não se construía templos simplesmente para dizer para as pessoas que há um templo bonito. Existe um objetivo, uma razão pelo qual se faz templos. Dentro dos templos é o que está, é a preciosidade, é o que acontece dentro do templo. Então, é sobre isso que eu quero tentar falar com você hoje, porque às vezes
As pessoas podem olhar para a gente e não nos aceitar a maneira como nós funcionamos, como nós caminhamos, ou às vezes até mesmo agimos diante das situações. Mas o fato é que você foi eleito nele e você é precioso para Deus. Diga para alguém do seu lado, você é precioso para Deus. O objetivo de Deus construir um edifício, de fato, no texto fala para que vocês possam oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então, eu penso que toda a expectativa de Deus está no que sai de dentro do templo. O templo hoje, na graça em Cristo Jesus, não é considerado esse prédio. Esse prédio não tem vida, ele é só um prédio. Mas a vida que está dentro dele está porque nós estamos aqui. Quando nós formos embora, isso aqui não passa de uma construção de pedras. Ah, mas é algo sagrado. De fato, é santificado para algo bom. Porém, a vida não habita em coisas inanimadas. Ela habita nos homens, amém? Ah, mas por que lá atrás era dentro do santuário? Porque Deus não podia morar dentro das pessoas. A razão é porque elas não podiam nascer de novo. Elas não tinham uma nova natureza. O homem não podia se tornar uma habitação divina. Então Deus precisou construir moradas e tabernáculos móveis e moradas de pedra para que ele pudesse se revelar ao homem, a sua glória pudesse se manifestar no meio do homem. Mas caso contrário, não havia lugar para Deus se revelar. Hoje não. Ele nos chama para que, de fato, alguma coisa aconteça dentro da gente. E quando eu falava com esse amigo meu, ele me dizia o seguinte: Alano, eu estou um pouco impressionado com o tempo que nós estamos vivendo. E eu disse, por quê? Porque você vai falar com as pessoas, elas já não aceitam mais a verdade. Aí eu disse para ele, mas Jesus, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Haverá um dia em que as pessoas, ao ouvir a verdade, terão comichão no ouvido. Isso vai corroer como câncer, elas não conseguem ouvir. Aí ele foi um pouco mais longe e disse assim para mim, mas eu estou impressionado que quando você fala para eles sobre passar tempo com Deus, ter vida de oração, vida de entrega, eles têm raiva da vida de oração. As pessoas chegam a ter ódio quando você fala esse tipo de coisa. E aí eu fico me perguntando, Satanás só tem um lugar para trabalhar na vida das pessoas, na mente. Quando nós começamos a questionar os princípios que foram estabelecidos para um relacionamento e uma vida santa em Deus, nós começamos a dar vazão para algo maior, que vai tomar conta do nosso ser, só uma questão de tempo. No final do ano passado, eu sentei com um pastor e comecei a falar com ele sobre coisas da vida no Espírito. E eu falava com ele sobre tempo de oração e vida de entrega. E ele me disse uma coisa que eu fiquei um pouco chocado. Ele disse assim, você quer dizer que quando eu não oro as coisas não acontecem? Eu disse, é basicamente quase isso. Aí ele disse assim, mas então é meritocracia. Se eu não orar, não funciona. Aí eu disse para ele assim, aí ele disse para mim, mas então não é graça de Deus. Eu olhei para ele e disse assim, só o fato de você poder orar já é graça de Deus. Jesus só morreu para você poder orar, porque nem orar você podia. As suas orações subiam como um aroma desagradável diante de Deus quando nós éramos pecadores. E eu disse para ele, ele só morreu com um único objetivo, construir um caminho para que a gente pudesse adentrar no Santo dos Santos e nos relacionarmos com Jesus Cristo. Se eu não preciso mais orar, qual o sentido da oração? Ele ficou um pouco chocado assim, olhando para mim. Eu disse, a oração existe para uma única coisa, ela revela a nossa carnalidade. Ela revela os empecilhos. Ela revela as coisas que nos afastam de Deus. É o lugar onde Deus consegue trabalhar em nós. Quer ver? Tem um versículo em Pedro, aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Presta atenção aqui agora. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Presta atenção numa coisa. Quando Adão pecou,
a natureza humana foi corrompida. Então, é como se você pudesse imaginar da seguinte maneira: a HD lá dentro, o espírito foi corrompido, o coração do homem foi corrompido. Quando você nasce de novo, existe uma substituição de programa. É como se a nova natureza agora quisesse implantar um novo programa, o programa celestial. Por isso que quando você ora no Espírito Santo, o Espírito Santo vai conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Você começa a conferir aquilo que você recebeu na sua natureza. Ou seja, ele precisa desconfigurar agora o que foi corrompido para trazer uma nova mentalidade. Por isso que Paulo chama que todo o trabalho do Evangelho é para uma renovação de uma mente. É a única maneira de nós podermos assimilar o reino que veio. Caso contrário, eu corro o risco de nascer em Deus e ficar cheio de barreiras. Nunca ter uma vida em Jesus. Continuar a vida do mesmo jeito. Mas isso é possível? A gente vai tentar entender isso. Porque também eu soltar no ar e ficar muito assim meio desgovernado não é claro. Mas o Espírito Santo me mostrou sobre isso quando eu terminei aquela conversa no telefone com o pastor de Campo Grande. E aí, Pedro diz assim: vocês foram chamados da luz, aliás, das trevas, para manifestar as virtudes daquele que vos chamou. Todo o trabalho de Deus, de nós oferecermos sacrifícios vivos, como meditação, adoração, jejum, prática da palavra, tem como objetivo lapidar essas pedras, para que a gente se torne um edifício perfeito. E quando nós louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, oferecermos sacrifícios vivos, sejam agradáveis a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos uma pequena pedra arrancada dessa grande pedra. 1 Reis, capítulo 6, verso 7, diz assim: edificava-se a casa com pedras, já preparadas nas pedreiras, de maneira que martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando edificavam. Quando Salomão construiu o templo, diz que as pedras estavam preparadas nas pedreiras, mas não se ouvia barulho nem de martelo e nem de talhadas. Em outras palavras, você será talhado não por mãos humanas. É o Espírito Santo que fará isso dentro de cada um de nós. E à medida que a gente se entrega na operação dele, ele começa a moldar o nosso coração, para que a gente possa de fato se tornar um edifício vivo em Cristo. Às vezes, refletir essa luz pode ser doloroso. Por quê? Porque a gente se acostumou a viver em trevas. Pastor, mas eu nasci de novo, como eu posso viver em trevas? As minhas obras ainda continuam sendo as mesmas. Sabe quando você encontra uma mina de carvão e as pessoas estão trabalhando lá dentro na escuridão? Quando elas saem na luz do sol, os seus olhos estão ofuscados, começa a doer o olho. Em alguns momentos pode ser que a luz machuque, porque ela vai tentar consertar em você aquilo que está errado. Ele é o processo de talhar uma pedra. É difícil para as pessoas quando elas querem viver nas trevas. Um dia, Judas Iscariotes caminhou com Jesus por muito tempo. Ele nunca nasceu em Deus, porque ainda não tinha nova natureza, mas também não aceitava as verdades de Jesus. Ele caminhava com Jesus, mas não aceitava as verdades de Jesus. E é muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa hoje. Você diz às pessoas o seguinte: faça isso. Elas dizem: eu não concordo com isso. Nós corremos o risco de parecer com Judas. Porque ele caminhou com Jesus, viu todas as suas obras, viu as palavras que ele pregou e nunca aceitou o que Jesus falou. Porque não tem a ver conosco. Um dia Jesus pregando o evangelho, as multidões começam a sair, porque olha para ele e diz assim: se você não comer da minha carne e do meu sangue, você não tem parte de mim. O que ele está dizendo é: eu preciso que você tenha uma vida maior de intimidade. Comer da carne e sangue é comunhão. Se você não tiver comunhão comigo, você não tem parte comigo. Eles começaram a ir embora. Os discípulos olham meio assustados e dizem assim: vocês querem ir também? Ele diz: não, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, em alguns momentos, parece que a luz vai ser dolorida mesmo. Apesar de professar vida eterna,
Judas nunca teve a vida eterna nas suas mãos. E às vezes é difícil falar sobre isso, porque é muito parecido com gente que se adapta à escuridão. E esse processo vai fazer com que a gente passe por algumas coisas que a gente talvez nunca desejou. Mas para uma coisa valiosa se tornar preciosa, ela precisa passar pelo processo de talhar, trabalhar. É como encontrar eu não sei onde que eu vi, alguém ganhou uma faca bonita de churrasco. Quando você olha aquelas facas bonitas, aquele pedaço de ferro, antes era só um pedaço bruto. Aquele ferro foi trabalhado, mas ele era de um tamanho maior. Ele tinha um certo valor. Quando trabalhado, ele diminui, mas o seu valor aumenta. Porque é isso que Deus faz conosco. Às vezes, Ele reduz o seu campo de visibilidade. As pessoas às vezes não te notam. Você está fazendo coisas boas e ninguém está vendo. Mas Deus está trabalhando em você. O seu valor será visto de uma forma muito maior. Aleluia! É como permitir que a mão do Senhor venha sobre nós. É a mesma coisa de encontrar uma barra de ouro. Ela tem que passar pelo fogo. Ela é derretida. As impurezas sobem. Ela até diminui o tamanho. Quando ela é uma barra bruta, ela custa um valor. Mas quando ela se transforma numa joia, é 10 vezes o valor do que ela valia. Porque Deus precisa trabalhar em nós. E eu quero tentar traçar um caminho com você para ver se a gente consegue entender isso na prática. Evangelho de João, capítulo 1, verso 40, dá uma olhada aqui. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O cara que escreveu sobre as pedras, primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele deve saber sobre essa construção. Fui ver a vida dele. Porque você não pode falar de algo que você nunca experimentou. Vou estudar a história de Pedro. André está seguindo com João Batista, ele encontra o Cordeiro, e agora Jesus é profetizado publicamente. As pessoas dizem assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha para os 2 discípulos e diz assim: olha, não é a mim mais que vocês têm que seguir, sigam a ele. André e o outro discípulo vai com ele, mas depois ele vai buscar seu irmão Pedro. Diz a Pedro o seguinte: ei, eu encontrei Jesus, vem ver. Pedro vai com André, e quando ele chega diante de Jesus, olha para ele e diz: olá, tudo bem? Jesus olha para ele e diz assim: tu és Simão, mas serás chamado de Pedro. O que eu quero tentar fazer com que você note comigo? Pedro encontrou Jesus naquele momento, mas nada aconteceu. Ele continuou do mesmo jeito. Para Pedro parece que foi uma experiência comum. Não teve nada assim de fantástico. Diferente de André, que estava com João Batista, quando viu o Messias, falou assim: meu Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, é ele que eu vou seguir. Pedro não. Pedro parece que olha para Jesus e diz assim: olá, tudo bem? Prazer, Simão. Jesus, olha, eu sou Jesus. Tu és Simão, mas um dia serás chamado de Cefas. Tá tudo bem. A pergunta que se faz é: como foi a nossa experiência com Jesus? Alguns de nós encontramos Jesus no meio do caminho e parece que para nós foi como algo comum. Jesus é o Messias e a gente consegue acreditar nele, como Pedro também acreditou. Simão apresentou ele e diz assim: ei, eis aqui o Messias. Ele diz: ok, prazer, Pedro, tá tudo bem, vou voltar a pescar. E voltou a vida dele normal, porque aquilo não foi significativo para Pedro. Pedro, num primeiro momento, enxerga Jesus como alguém qualquer. E o que parece que dá sentido na nossa vida é a maneira como nós enxergamos Jesus.
Porque eu consigo ver Ele como meu Salvador, mas também não consigo ver Ele como o dono da minha vida, aquele que quero viver a sua vontade, aquele que de fato eu quero agradar o coração dEle. A questão é uma só. Pedro naquele momento passa a crer, mas não a segui-lo. Então tem muita gente no corpo de Cristo que às vezes pode ter um encontro com Jesus, crê que Ele é o Messias, mas nunca decidiu seguir o Messias. Porque seguir o Messias implica em uma renúncia, em uma mudança, em um processo de transformação que às vezes eu e você não queremos nos submeter. A pergunta que eu faço essa noite é: nós somos crentes somente ou consagrados em Cristo? É o que se pergunta para todos os que trabalham aqui e aí embaixo nos ministérios. Você sente que é chamado ou faz porque gosta? Nós somos só crente ou somos consagrados a Deus? Existe uma grande diferença. E é esse caminho que eu quero tentar fazer com que você entenda, porque sua vida se tornará um pouco mais profunda. Se a gente entender isso, eu tenho certeza que Deus vai revelar coisas profundas que nós desejamos o tempo todo, mas nunca demos uma resposta para elas. Aleluia! Pedro dá a mão para Jesus e volta para o mesmo lugar. Eu vou parafrasear um pouco para a gente ganhar um pouco de tempo. Quando você entra em Lucas 5, Jesus está na beira da praia, o texto que eu li na oferta. Está pregando o evangelho, empresta o barco de Pedro. Não é porque Jesus queria, ele não precisava de nada, mas simplesmente ele queria abençoar Pedro. E eu fico admirado porque Jesus, quando libera uma palavra sobre Pedro, ele também se incumbe em cumprir aquilo que ele diz. Quando ele diz assim: hoje você é Simão, mas um dia você será chamado de Cefas. Quando Deus libera uma palavra para a sua vida, não importa o que você esteja passando, Ele virá atrás de você para que essa palavra se cumpra na sua vida. Foi o próprio Jesus que disse: um dia você será Cefas. Aí Jesus vai lá ao encontro de Pedro e pede o barco, prega o evangelho, diz para ele: salta de novo, vai, lança a rede. Aí acontece algo interessante aqui. Quando Simão obedece a palavra de Jesus e enche o barco de peixe, aqui ele tem uma experiência que talvez ele não tinha visto lá atrás. Quando eu falei em alguma mensagem aqui alguns dias atrás, que as pessoas são descomprometidas porque eles faltam experiências divinas. É a experiência que compromete o seu coração. Eu não estava falando sobre você construir uma doutrina sobre a experiência que você viveu. Não é isso. O que nos motiva a fazer algo para Deus é justamente o relacionamento com Ele. É quando você pode experimentar as coisas que Ele está dizendo, as coisas que Ele está fazendo, as coisas que Ele quer para a sua vida. Então você se dispõe na mão dEle e começa a servi-lo com maior intensidade. Glória a Deus. Agora Pedro tem uma experiência aqui. E acontece algo muito interessante. Quando Pedro solta a rede, ele volta com o peixe, um temor cai sobre ele. E ele diz assim em Lucas 5, verso 8: visto isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Algo acontece aqui. No primeiro encontro, Pedro não tem uma experiência sobre a divindade ou a santidade de Jesus, mas agora ele tem. E ele reconhece a sua condição diante do sinal. Por isso que eu digo que não dá para dissociar os sinais do evangelho. Os sinais acompanham os que creem. Eles apenas despertam o coração das pessoas, que fazem com que elas se abram para receber o poder de Deus e a vida de Deus sobre elas. Aleluia! Não tem como dissociar. Eu posso falar de um evangelho bonito, mas quando as pessoas dizem assim: me mostra o que o evangelho pode fazer, aí nós ficamos meio assim, não sei. É sobre isso. Agora Pedro tem uma experiência sobre a santidade de Jesus. Versículo 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios.
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Sabe o que é interessante aqui? Que agora Jesus está chamando Pedro para um lugar mais perto. Um dia Pedro teve um encontro e decidiu voltar para a mesma vida que ele estava. Esse é o momento do encontro comum. Mas quando existe um encontro com manifestação, alguma coisa desperta na gente. Jesus chama Pedro, ele decide entregar a vida para Jesus e servi-lo com maior intensidade. A partir daqui começa o processo de lapidar a pedra. Começa aqui. Então entenda, quando Deus te chama para fazer algo mais perto dele, não é que ele quer tirar você do lugar onde você gostaria de estar, não é que ele quer que você abandone alguma coisa para fazer outra, não é isso ou aquilo que as pessoas dizem. O que Jesus está querendo fazer é chamar você para um lugar mais perto, para que ele possa trabalhar em você e você se torne essa pedra viva que Pedro falou. A partir daqui Pedro caminharia com Jesus. Marcos capítulo 3, verso 13 e 14 diz assim: Jesus chamou os 12 para estar com ele e os enviar a pregar o evangelho. Primeiro, a primeira coisa que Jesus faz, ele nos chama para estar com ele. Por quê? Porque ele quer que você assimile a vida dele. Ele quer que você observe as suas atitudes, as suas palavras, a maneira como ele age, como ele faz diante das circunstâncias, como ele age diante das injustiças. E a gente assimila isso estando perto dele. Como? Orando, meditando, lendo a palavra todos os dias. Quando você sofrer por algo injusto, a palavra virá automaticamente na sua boca, na sua consciência, e você viverá de acordo com ele. Mas a gente tem dificuldade até de gastar tempo com a Bíblia. Como é que as pessoas dizem assim: eu decidi seguir Jesus? Eu pergunto: quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Ela diz: eu leio mais ou menos só aqueles minutos nas frases que eu recebo no WhatsApp. Você não seguiu Jesus. Você ouve das coisas que ele está fazendo, mas você não segue ele. Porque ele disse assim: seguir-me está relacionado a onde eu estiver, você estará comigo. É caminhar de verdade. Só que a gente acaba negligenciando esse tipo de coisa. Mas o trabalho de Deus, em todo momento, é tentar lapidar a pedra, para que todos nós possamos nos tornarmos pedras de valor, preciosas no corpo de Cristo. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O que Deus quer é trabalhar em todos da mesma forma, da mesma maneira, fazendo com que eu e você possa exercer a vocação pelo qual nós fomos chamados em Cristo. Pastor, todo mundo vai pregar no integral? Não, não disse isso. Integral é uma chamada exclusiva. Nem todo mundo vai ser integral. Mas você vai servir a Deus onde você trabalha. Você vai servir a Deus onde você estuda. Obedecer a Deus é o que importa. Fazer exatamente o que Ele está dizendo para você nesse tempo. É isso que importa. Pedro é chamado para estar mais perto com Jesus, e acontece algo muito interessante. Um dia ele senta os discípulos e diz assim: ei, quem dizem que eu sou? Eles começam: tu és um profeta, outros dizem que és Elias, João Batista, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se alguém chegasse hoje para você e perguntasse assim: quem é Jesus para você? Você vai falar um monte de coisas acerca de Deus, porque você de fato sabe que Ele é. E se Ele dissesse para você o seguinte: agora me mostra tudo isso que você falou, o que você faria? O que eu faria? Esse amigo meu que eu falei no telefone, ele fazia algumas viagens para a África. E certa vez ele estava na África, caminhando por lá, e o rapaz que o conduzia lá como intérprete, encontraram algum grupo de pessoas onde eles foram evangelizar numa aldeia. Quando chegou na aldeia, o rapaz olhou para ele e disse assim: você está me falando de um Jesus que eu nunca ouvi e nem o vi, mas eu quero que você me mostre o que o seu Deus pode fazer, porque eu vou mostrar para você o que o meu Deus pode fazer. Esse cara servia a muitos deuses, espíritos malignos. Ele chegou diante de uma árvore, pensa numa árvore, e fez assim com a mão. A árvore envergou.
no poder das trevas. Ele olhou para o pastor, meu amigo, e disse: agora me mostra o que o seu Deus pode fazer. Eu falei: o que você fez? Vou pôr a mão na cabeça dele e falar: sai dele, demônio. No nome de Jesus, expulsei o demônio dele. Pronto. É assim que se faz. É fato que tinha um demônio operando naquele homem e fazendo coisas dessa natureza. Mas nem com isso às vezes nós conseguimos lidar, porque não entendemos o lugar que estamos em Cristo. Se Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus não trabalhar no nosso espírito para que a gente possa conhecer o posicionamento que nos é dado, a gente vai continuar vendo as coisas. A gente vai falar de um Jesus que parece que está muito distante da gente, que a gente teve um encontro com Ele, mas continuou vivendo a vida do mesmo jeito. Acontece algo interessante nesse momento. E vocês, quem dizem que eu sou? Quem é Deus para você? Pedro olha para ele e diz assim: eu digo que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, algo está acontecendo em Pedro. Em Mateus 16 diz assim: respondendo Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és pedra. Presta atenção. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Observa. Quando Pedro olha para Jesus, diz assim: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado é, filho de Barjonas, Simão Barjonas. A palavra Bar significa filho. Bem-aventurado és, filho de Jonas. Jesus primeiro fala de uma identidade que Pedro tinha, mas agora ele revela uma outra identidade e diz: porém eu te digo que agora tu és Pedro. O que significa a palavra Pedro? Pequena pedra. Pedro no grego significa pequena pedra arrancada da grande pedra. O que Jesus está dizendo? A partir de agora, você é uma pequena pedra arrancada desta grande pedra. Eu, Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim: sobre esta pedra. Que pedra? Pedro? Não, a palavra revelada. A pedra é a palavra revelada que os homens rejeitaram. Sobre esta pedra, a palavra revelada, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Presta atenção. Você é uma pequena pedra arrancada de uma grande pedra, e por conta dessa revelação eu comecei a edificar a igreja. E as portas do inferno, onde estão as portas do inferno? Só tem um lugar que o inferno pode trabalhar na vida de um homem. Aonde? Aonde? Na mente. É o único lugar. E as portas do inferno, qualquer coisa que vier contra você, Pedro, não prevalecerá. Por quê? Eu te dou as chaves do reino. E qualquer coisa que você ligar no céu terá sido ligada na terra. Lá a carta de Pedro diz o seguinte: vocês são pedras vivas, edificadas como santuário para oferecer de sacrifícios vivos. Ou seja, qualquer coisa que Pedro pudesse sofrer, quando ele dissesse está escrito, ele estaria ligando na terra o que está feito no céu. E as portas do inferno, qualquer coisa que venha contra ele, nunca prevaleceriam contra ele. A edificação da igreja parte dos sacrifícios oferecidos agradáveis a Deus. É aqui que ele lapida e edifica, constrói uma base funda dentro do nosso espírito, para que qualquer coisa que venha contra nós não possa ter êxito ou vitória sobre nós. Mas quando a gente vê as adversidades, a mente perturba. O que eu faço? Aí agora o medo, insegurança. Aí eu, Deus, em nome de Jesus. Já entrou e fez o que tinha que fazer.
Só que ele disse que as portas não prevaleceriam. Por quê? Porque o que ligares na terra, eu preciso ligar na terra. Deus só se move na terra quando você decide oferecer algo daqui de baixo. Então Ele vem e faz o que tem que ser feito. Lembra do monte? Diga ao monte, saia daqui. Você está ligando algo que está estabelecido no coração e na mente de Deus. Ah, mas por que não foi? Porque aqui já está tribulado. Dúvida, insegurança, medo, um monte de coisa acontecendo. Pastor, como que você sabe que Jesus está falando disso? Porque passou 2 minutos, Satanás entrou na mente de Pedro. Em 2 minutos. Jesus começa a falar do seu sofrimento e ele diz assim: o Filho do Homem será entregue em Jerusalém, e ele vai padecer na mão dos homens. Pedro olha para ele e diz assim: como assim? Não é possível, eu nunca deixarei que isso aconteça. Satanás entrou na hora, na mente de Pedro. Jesus olha para ele e diz assim: arreda-te, Satanás, porque cogita das coisas dos homens. Você só pensa nas coisas dos homens. Aliás, nós estamos tentando viver um tipo de fé com a mente focada nas coisas dos homens. Por quê? Porque a igreja dessa geração está muito mais preparada para ficar do que para subir. Nós estamos construindo um monte de coisa aqui embaixo. É vida melhor, todo mundo atrás de uma vida mais tranquila. Jaque, põe aí para mim Ezequiel capítulo 16, verso 49. Está todo mundo buscando conforto, e está tudo bem, não tem nada de errado quanto a isso. Mas ele disse para não se preocupar quanto a isso. Busque o reino dos céus e a sua justiça. Olha lá: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas irmãs, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído além da promiscuidade? Só se preocupou em vida regalada. É o que todo mundo está querendo hoje, abundância de pão. Eu quero ter uma reservinha para mim poder fazer as coisas que eu quero. Cogita das coisas dos homens. E a gente acha normal, porque afinal de contas, a gente merece. A gente trabalha demais, você não acha? Pô, você trabalha demais. Não é isso que o diabo fala na mente? Você não merece passar por isso. Vê, tá todo mundo viajando, tá todo mundo trocando carro, tá todo mundo comprando isso e aquilo, e você não faz nada. Ué, mas quem disse que ele falou porque era para mim fazer? Eu tenho que fazer as coisas que Deus quer que eu faça. Eu não sou os outros. Deixa eles fazerem. Eu não tenho nada com eles, e nem você. Só que ele está aqui na mente o tempo todo. As pessoas estão preocupadas o tempo todo. Mas quando eu preciso de fé, Satanás já governou minha mente há muito tempo. Mas Jesus está trabalhando em Pedro. Ele está chamando ele para um lugar mais perto. Mas a revelação protegeu a vida de Pedro e trouxe algo muito fantástico. Lembre-se que nós vamos chegar a uma conclusão de alguém que era um cara perdido e se tornou uma coluna da igreja. Quando Jesus sai daqui, passando por muitas coisas, Pedro viu vários milagres, viu as operações de Jesus. Ele viu tudo que Jesus podia fazer. Um dia Jesus senta na ceia e ele começa a servir os discípulos. Vou parafrasear, vou ler, vou citar para a gente ganhar tempo. Começa a lavar os pés de todo mundo. Pedro fala assim: você não vai lavar não. Falou: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Jesus começa a lavar Pedro e olha para ele e diz assim: o que eu faço agora você não entende, mas um dia você vai entender. O que Jesus estava falando para Pedro é que da mesma forma que eu estou lavando o pé do traidor, e você está vendo aqui, com esse mesmo amor que eu estou servindo ele, que eu estou tratando a todos vocês, sem acepção de pessoas, mesmo sabendo que daqui a pouco você vai me negar. Tomé vai deixar de acreditar em mim. Judas me traiu. Todos vocês vão me abandonar, mas eu estou servindo vocês de igual modo. O que eu faço agora, você não entende, mas um dia você vai entender. Jesus está trabalhando em Pedro. Ele está arrancando as frestas ruins dele. Porque se eu não tocar você, você não tem parte comigo. Escute,
Se você não se aproximar de Jesus e permitir que Ele toque você, você não pode ter parte com Ele. Ah, mas eu sou crente. Simão também era. Judas também era. Se você não permitir o toque dele, Judas estava vendo tudo aquilo e se recusou a se entregar a isso. Sabe como que a gente recusa hoje a operação de Deus? Quando a palavra de Deus diz algo para nós, a gente fala assim: eu não concordo. Mas com o que você concorda está fundamentado no Espírito e na revelação da palavra? Não. Então não fala nada. Apenas aceite como uma criança. Um dia eu estava numa conferência do pastor Dave Robertson, e ele falou sobre um assunto lá que, meu Deus, era irracional. Você não conseguia racionalizar aquilo. Eu voltei para casa naquele dia um pouco decepcionado. Eu falei assim: eu achei que o pastor Dave Robertson era o meu pastor, cara, mas hoje ele falou uma coisa que não dá. Mas não falei nada para ninguém. Eu fui para o quarto e eu fiquei 3 meses diante de Deus. Deus é testemunha na minha consciência. 3 meses orando noite e dia, perguntando a Deus: Deus, o que é que Ele disse sobre aquele assunto naquele momento? Ele falou algo sobre trevas exteriores no céu. Eu nunca tinha ouvido um negócio daquele. Um dia eu posso falar com você sobre isso, porque o próprio Deus me ensinou lá no quarto. Depois de 3 meses, o Espírito Santo falou assim para mim: a sua resposta está em Mateus 8:12, que o pastor Dave não tinha lido lá naquele dia. Quando eu fui ler, aquilo trouxe um tipo de libertação dentro de mim, assim. Eu me senti o cara mais livre da terra naquele dia. Eu entendi por revelação o que ele estava ensinando. O que acontece com a gente quando a gente diz para as pessoas: eu não concordo com isso, é porque a gente não tem maturidade suficiente para alcançar a revelação e acaba discordando e crendo naquilo que a gente imagina. É aí que tem que se tomar um pouco de cuidado, porque a gente corre o risco de recusar e aceitar a verdade que está ali na nossa frente. Vou te contar um segredo como eu faço. Quando alguém fala de um assunto que eu não conheço, eles perguntam para mim e dizem assim: cara, não sei muito sobre isso. O que eu faço? Pego aquilo e guardo comigo e vou orar. Pronto. Mas não falo que discordo ou discordo, a não ser que eu tenho base fundamentada na palavra, que aquilo não é real. Simples. É que nem as pessoas pegam Lucas 6,38 para tirar a oferta. O texto não fala sobre oferta. Dai, dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O texto não ensina sobre oferta. O texto está ensinando sobre misericórdia e graça, perdão, amor, uma série de coisas, menos tirar a oferta. Pedro está sentado na mesa da ceia e Jesus está mostrando para ele algo tremendo. Quando termina a ceia, eles vão para o Getsemane. Lá no Getsemane, Pedro fala para Jesus o seguinte: eu estou contigo até o fim. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Mas antes disso eu quero te falar uma coisa. Lucas 22:31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Escuta, quantas vezes você falou para Deus: Deus, eu estou pronto para fazer isso. No segundo dia você parou. Quantas vezes Jesus te disse algo, você falou: Deus, eu vou fazer isso a partir de hoje. Não durou uma semana. É a mesma coisa. Deus, eu estou pronto para ir contigo. Tá mesmo? Jesus olha para ele e diz assim: afirmo-te que 3 vezes quando o galo cantar, você vai me negar. Todas as vezes que você está diante de uma injustiça e nós reagimos à altura das nossas emoções, nós estamos negando a Jesus diante dos homens.
Todas as vezes que nós temos atitudes diferentes do que a palavra de Deus ensina para nós, nós estamos negando a Cristo diante dos homens. Como você sabe disso? Porque quando Jesus está no Getsemane, ele é preso. Pedro sai um pouco e vai observando Jesus de longe. Ele encontra uma fogueira em Lucas 22. E alguém está ali se aquecendo, porque agora ele se sente sozinho e abandonado. Mas no fundo é ele que abandonou Jesus. E a mulher olha para ele e diz assim: ei, eu conheço você. Você é do Nazareno, você estava com ele. Ele disse: não, eu não o conheço. Todas as vezes que alguém faz alguma coisa contra você, o diabo te ataca, e você tem uma reação à altura das suas emoções, na carne, e não à altura da palavra, você está dizendo para eles: eu não o conheço. Já parou para pensar sobre isso? É a mesma coisa. Só que tem uma cena muito interessante. Lucas 22, no verso 61, Pedro vai observando Jesus de longe. Diz assim: então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, depois que ele tinha negado as 3 vezes. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes, antes do galo cantar. Aquele olhar do Senhor fez Pedro chorar amargamente. Eu acho que é o verso 33. Jaque, põe para mim aí o verso 63, por favor. Lucas 22, 63. Não, 22. Verso 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando ele negou Jesus 3 vezes, ele viu Jesus de longe. Jesus olhou para ele. Os olhos do Senhor demonstraram misericórdia e amor para Pedro. Pedro chorou amargamente. Isso é arrependimento. Ele está trabalhando na pedra. Jesus tirou Pedro das trevas. É como tirar uma rocha de dentro de uma caverna escura e foi lapidando ela. E o processo de lapidação pode ser dolorido, porque a forma às vezes é estreita, a verdade dói. Nós passamos por coisas que não queremos, mas ele estava trabalhando para que Pedro se tornasse uma pedra preciosa. Uma pedra preciosa. Todas as vezes que me lembro de Pedro, eu consigo me lembrar das vezes que eu precisei da misericórdia de Deus. Nós fazemos tantas coisas. A gente machuca as pessoas o tempo todo. Fala coisas para elas que elas não precisam ouvir. Mas a gente quer que o poder de Deus venha. A gente faz tantas coisas horríveis. E aí nos achegamos diante dele, assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E a sua misericórdia vem com tanto amor, com tanta graça. E ele nos dá mais uma chance, mais uma oportunidade, mais uma vez. Nós ficamos tão insensíveis nos últimos dias. Esse meu amigo me disse uma frase que eu desliguei o telefone e falei: cara do céu, a gente já não chora mais pelos pecadores. A gente não ora mais para as pessoas que estão indo para o inferno, porque a gente não se preocupa mais com elas. Tanto faz. Contanto que eu esteja bem. Mas a gente fala que o amor de Deus está em nós. A igreja parou de orar
por coisas necessárias que Jesus pediu para que a gente fizesse. Orem sem cessar. Orem pelos que te perseguem, orem pelos perdidos, orem pelas pessoas, orem, clamem por eles para que eu possa alcançá-los. Faça algo para que o céu se mova. E a gente está levando a vida, cara, correndo para lá e para cá. Porque nós estamos preocupados em pagar a viagem que foi marcada para dezembro. Eu às vezes entro dentro do livro e falo assim, Isaías não tinha nova natureza, ele viu o trono, ele viu a sublimidade do trono de Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor viu nesse coração, cara, para ele chegar aí nesse lugar? Porque assim eu também quero. Talvez a gente não tenha a mesma fome que Isaías. A gente não tem o mesmo desejo que Isaías tinha. A gente não tem o mesmo anseio que os homens que viveram com Deus, caminharam com Deus, seguiram com Jesus tinham. A gente só tem um anseio, que Deus possa cuidar de nós, para que a gente tenha uma vida boa nessa terra. Eu só não quero sofrer, me tira do sofrimento, mas Ele cuidaria de você, cara. Os olhos de Jesus falaram para Pedro, Pedro, eu te amo. Pedro chora amargamente naquela hora e diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu neguei Ele. Mas quando Jesus ressuscita, Ele diz para as mulheres que o encontraram um anjo no túmulo, Lucas capítulo 24. Desculpa, Marcos. Eu já estou perdido aqui. Marcos 16. No verso 6 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei a seus discípulos, inclusive a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Parece que Jesus tem um cuidado específico com Pedro. Ele diz assim, diga aos discípulos, inclusive a Pedro. Por quê? Porque ele sabia que Pedro podia estar tomado de uma culpa, de uma condenação por ter negado o filho do homem. Mas Jesus queria que ele soubesse, Pedro, eu ainda quero te ver. Talvez você esteja aqui essa noite se sentindo um pouco desanimado por tantas coisas erradas, por tantas coisas frustradas, por tantas coisas fracassadas que você viveu. O amor de Deus ainda está estendido na sua direção. Deus não tem problema em caminhar com você, Ele vai com você até em meio ao inferno, desde que você tenha desejo de mudança. Essa semana encontrei 2 amigos, eu falei para ele, cara, a gente vive para um único dia. E eles olharam para mim e disseram, qual? Aquele dia que você vai olhar nos olhos dele, só. Você vai olhar nos olhos dele, ele vai poder olhar para você e dizer, filho, valeu a pena. Você fez tudo exatamente como eu te pedi, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Pai. Ou ele pode dizer ao contrário, dizer o seguinte, olha, servo mau e negligente, o que você fez com a vida que eu te dei? Deus, eu vivi para mim, Deus. Eu cuidei de mim. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu conheci o mundo.
Eu passei, eu comi as melhores coisas da terra, eu desfrutei de tudo que a sua palavra dizia como o melhor dessa terra. Eu fiz tudo isso, mas não fez nada daquilo que ele queria. Jesus manda Pedro subir, e quando ele sobe, em João 20, Jesus está na praia, e ele está sentado numa fogueira. Quando eu li o texto, eu falei assim, poxa, a primeira fogueira revelou a fraqueza de Pedro. Pedro negou Jesus diante de uma fogueira, mas agora ele estava diante de outra fogueira, e o Salvador estava ali. Esse é o tipo de fogo que revela as coisas que Deus tem para você, e não as suas fraquezas. Mas tem um tipo de fogo que revela as nossas impurezas, é quando você está sendo pressionado, tentado. Aliás, o período da peneira, quando Satanás quis peneirar Pedro, foi exatamente nesse período em que ele o negou 3 vezes. Satanás pressionou Pedro até o último para que pudesse destruí-lo. Mas Jesus disse assim, eu roguei por você. Você pode fracassar, mas você não vai desfalecer. Você pode errar sim, está tudo bem. Existe misericórdia o suficiente, existe amor suficiente, existe graça suficiente para você chegar diante dele e dizer, Deus, me perdoa, mas eu quero. Para concluir o ensino, 5 minutos. Jesus encontra Pedro na praia e diz para ele o seguinte, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Apacenta o meu rebanho, cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas de verdade? Senhor, tu sabes, então cuida do meu rebanho. Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, você me ama de verdade? Ele, Senhor, por que perguntas? E Pedro começa a chorar. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Para que não ficasse nenhum vestígio das 3 vezes que Pedro negou. Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, eu perdoo você. Eu perdoo você, Pedro. Eu vou te amar sempre. Eu vou te amar sempre. Eu vou te amar sempre, Pedro. Porque eu disse a você, um dia você será chamado de Cefas, pedra arrancada dessa grande pedra. Pedro se torna uma coluna da igreja. Ele abre a porta do reino de fato. Pode subir aqui comigo, louvor, por favor. Ele se torna uma coluna da igreja. E eu te pergunto, a palavra de Deus se cumpriu em Pedro? Porque o que Jesus disse para ele é, Pedro, cuida do meu rebanho. Pedro, cuida do meu rebanho. Primeira carta de Pedro, voltando lá onde a gente começou. Capítulo 5, verso 1, diz assim, rogo-vos, pois, presbíteros que há entre vós. Pedro foi um presbítero? Um pastor de ovelha? Ele apacentou o rebanho? Porque ele mesmo está dizendo, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Pedro se tornou um pastor do rebanho? Porque ele trabalhou nessa pedra. Jesus lapidou Pedro até que ele se tornasse essa pedra. No verso 7, ele diz assim, vou ler tudo aqui. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. O que Pedro está dizendo é, não se preocupe. Se Jesus disse algum dia que ele faria algo na sua vida, seja lá o que você esteja passando agora, não se preocupe, porque da mesma forma que ele trabalhou em mim, ele vai trabalhar em você. Deus não vai deixar de cumprir aquilo que ele falou. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar. O que é que Deus te disse um dia?
que você parou de acreditar? Qual foi a promessa que Ele te fez, que você deixou de acreditar pelo fato de passar por alguns problemas, algumas circunstâncias? Você se esqueceu daquilo que Ele disse e voltou a ter uma vida comum, uma vida normal. E Ele conclui no verso 10 dizendo o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, no processo de lapidação, está tudo bem, porque Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Eu vim dizer para você nessa noite, seja lá o que você esteja sentindo, Deus está trabalhando em você. Talvez você olhe ao seu redor e diz: pastor, as coisas estão tão difíceis. Esteve para Pedro também um dia. Mas aquilo que ele disse nunca foi tirado do ar. Ele nunca vai deixar de cumprir. Acredite, creia somente. Você precisa acreditar, se aproximar dele. E no processo de lapidação, confiar que Ele é o seu Senhor. Aleluia! Fica de pé comigo por um momento.